Boa noite para vocês todos. Vamos então fazer mais um vídeo. Eu sou a primeira a falar e este vídeo vai chamar-se Mídia versus Empatia. Qual vocês acham que ganhará? Está em mais ou em melhores condições de vencer? Os mídia ou a empatia que as pessoas possam ter umas para com as outras? Vamos então. Neste planeta, a formatação dos povos não é formalmente a nível pessoal, mas sim a nível quase global. Temos que reconhecer que nunca poderia ser a nível pessoal, pois além de demorar bastante tempo, tornar-se-ia incongruente. Temos quase 8 mil milhões de terrestres bípedes aqui a viver. As elites, sejam elas quais forem, têm sempre meio de rodearem esse problema. Se não estou em erro, criaram há um século e pouco algo a que chamaram mídia, que se mostrou extremamente eficaz. Construíram algo a que chamaram de mídia, isto é, jornais, rádio e televisão. Eles são órgãos de informação pública que transmite ao público as notícias do que se passava ou do que se passa em todo o lado. O que as elites não disseram, ou melhor, elas esconderam de vocês, foi que essas notícias eram filtradas e escolhidas para grupos específicos. Não era para toda a gente, nem para todo o povo. Portanto, não era para os interesses dos povos, mas sim para os interesses de alguns grupos, tanto sociais como políticos e até económicos. Isto é, as pessoas leem e veem aquilo que interessa no momento, mas interessa a quem? É fácil de adivinharem? Querem experimentar a adivinhar? Tentem. Claro, sim. Interessa à elite. A elite sabe o que, através dos tempos, os povos precisavam e agiram sobre isso. Criaram, então, necessidades básicas que quase todos os povos procuram. São notícias preparadas para chegarem ao interesse geral. Reparem essa diferença. Portanto,
Muitas dessas informações são para chegar ao interesse geral, ao povo em comum. Outras não são. Tanto é que, se puderem aperceber, ou se tentarem aperceber-se, a míríade ou a grande quantidade de notícias através das revistas que proliferam por aí, não são notícias boas. E porquê é que não são notícias boas? Tudo tem uma razão de ser. E não são notícias boas porque as notícias boas não vendem. É escusado. Creio que já houve televisões, jornais que tentaram partilhar notícias boas. E o que lhes aconteceu? Tiveram que fechar. Portanto, como vos disse, essas revistas, esses jornais, portanto, a mídia em geral não vende notícias boas, porque elas não vendem e não atraem seguidores. Os mídia com notícias menos boas ou sem interesse esgotam nas bancas. Vocês reparem que, se houver algo que se passe neste mundo de mal, as notícias, os jornais, eles esgotam num instante. E quando se vai tentar comprar, por qualquer motivo, já não há. No entanto, não são todas as más notícias, só aquelas que servem para apelar, digamos que, à empatia imediata de alguns corações mais frágeis, de alguns corações mais condoídos. E olhem que eles são muito bons a fazerem isso. Vocês até têm um exemplo recente. Quase tudo serve para tapar e fazer passar despercebidos outros assuntos muito mais importantes que não convém serem descobertos. Vocês reparem naquilo que eu estou a dizer. A mídia partilha informações, regra geral, ruins, porque vendem mais, mas também elas têm um motivo para isso. Como vendem mais e as pessoas prestam mais atenção nelas, deixem que as notícias importantes, verdadeiramente importantes para todos, passem despercebidas. E neste caso, o poder pode atuar da maneira que quiser, pode fazer aquilo que quiser, sem as pessoas perceberem que estão a cair numa armadilha. Eles não são descobertos assim. Então, as notícias mais terríveis e escabrosas atraem o interesse e fazem quase salivar o povo sedento de desgraças. Infelizmente é uma coisa que se nota muito. O povo está sedento de desgraças. Fala tanto de luz, de bondade, de amor, de empatia e, no entanto, só quer e só lhe interessa aquilo que se refere a desgraças, não aquilo que se refere a algo de bom. O que é bondoso
passa despercebido e sem interesse algum. Querem saber como? Pois bem, então aqui vai. Os mídia, sejam eles quais forem, fazem o trabalho dos criadores ao criarem cenários próprios dos alimentadores da empatia. Vocês sabem todos o que é empatia. Empatia essa que é muito chique e leva a que muitos utilizem o ego para parecer que são bons, que são boas pessoas, ótimas pessoas. Mas existe, sim, a verdadeira empatia, aquela que leva os seres a sentir tudo e conseguir ajudar os outros, sejam eles quais forem. Até porque a empatia é a capacidade de qualquer pessoa pôr-se no lugar desses outros, ou seja, do seu semelhante, como se costuma dizer, e sentir as suas dores, as suas alegrias, as suas expectativas, as suas tristezas, as suas esperanças, a sua felicidade e transformá-las em algo nosso e ajudá-los. Isso é que é a verdadeira empatia. Serve também para detectar a fome nos outros e conseguir acabar com tudo o que tivermos à mão para remediar o problema. Nunca vamos conseguir remediar tudo, mas é nossa obrigação ética tentarmos, pelo menos isso, tentarmos. Se assim não for, não vale a pena termos reencarnado. Se não ajudarmos os outros, nunca avançaremos na evolução. Os mídia sempre tentaram impingir-nos conceitos próprios de empatia, os conceitos deles. E toda a gente vai atrás desses conceitos. Não param para pensar se aquilo é bom, se aquilo é mau, se o que eles estão a dizer tem ou não tem interesse, ou por que motivo estão a dizer. Eles tentam, portanto, impingir conceitos próprios de empatia que geralmente não corresponde ao que precisamos, mas tudo o que eles precisam. Portanto, essa empatia que nós sentimos por causas que os mídias às vezes propagam constantemente, noite e dia, para nos fazer sentir essa tal empatia, é tudo o que é necessário para passarem outras coisas sem que as pessoas, os seres, se apercebam disso. Eu penso que todos sabem, mas reafirmo que infelizmente a maioria dos povos estão formatados para seguirem os parâmetros das elites, que controlam quase toda a mídia. Com casos isolados, bastante emotivos, segundo essas tais mídias, tanto nas revistas como nas televisões, nos rádios, até mesmo na própria net, que são usados para mascarar e objetivamente esconder outros, quiçá tão ou mais importantes.
e problemáticos e terríveis. Exemplos temos tantos que o mais difícil é escolher. Ora bem, estamos no meio de fevereiro de 2022 e ainda há pouco tempo aconteceu no Reino de Marrocos um acidente que ocupou os mídia pelo espaço de 4 dias consecutivos. Dia após dia, hora após hora, segundo após segundo. O menino de 5 anos em passeio com o pai caiu num canto de 32 metros e foi um trabalhão para trazê-lo cá para cima. Teve que haver escavações, tiveram que juntar dezenas de socorristas, ambulâncias e até um helicóptero para o levar para o hospital. Durante 4 dias não se falou mais nada. Existiram canais de TV que deram tudo em direto. Vários rádios o fizeram e muitos canais de mídia também. Chama espectadores. 32 metros é a altura média de um prédio de 10 andares e mais um bocadinho. O miúdo caiu de cabeça no tubo que tinha 45 cm de diâmetro. Deve ser para aí, sei lá, isto, talvez. Eu tenho capaz de ser. Além de ter batido em todo o lado do tubo, no mínimo deve ter tido fraturas externas e internas, além da coluna ter sido partida em vários lados. Resumindo, as suas hipóteses de sobrevivências eram zero. Se fosse, por exemplo, eu, que caísse da altura de um prédio, sem ser num tubo, da altura de um prédio de 10 andares e caísse de cabeça, tinha tido morte instantânea. Quanto mais uma criança. Ele começou então o filão de ouro pós-mídia, que foi não só fazer com que os espectadores e ouvintes fossem forçados a sentir uma tal empatia pelo salvamento e ainda por cima juntaram largas centenas de pessoas ao vivo. Eu peço que vocês não pensem que eu sou cruel. Não, é exatamente isso que a mídia faz. Todas elas se juntaram no exercício que chamaram de rezar ao Deus deles, pedindo pela vida do miúdo. Depois começaram com os boatos típicos dos mídia, o que era básico. Começaram por dizer que o miúdo estava bem, só que fizeram circular uma foto do Betis lá embaixo, com a cabeça toda ensanguentada, o sangue saía pelo nariz e pela boca. Vejam essa foto. Está na mídia. Depois foi um festival a dizer que o rapaz tinha uma fratura cervical e que era um risco. Claro que não estava lá nenhum médico para ver, mas não interessa disto. Temos que reconhecer que a mídia trabalhou bem. Isso não há dúvidas. Pois ninguém como é que não é possível entender como num tubo de 45 cm de diâmetro os socorristas se aperceberam de tal fratura, já que só alguns dias depois é que conseguiram retirá-lo. Se não tivesse fraturas a nível dos membros e a nível cervical é que seria impossível. Portanto, só disseram o óbvio. Bateu com a cabeça, partiu o pescoço. Depois foi o festival de tirar e não tirar. Demoraram 4 dias e cá fora estava um batalhão de médicos e bombeiros que pegaram nele, taparam-no com um pano, dizendo que era para protegê-lo, colocaram no helicóptero e o levaram para um hospital. Só que os boatos de que o retiraram já era cadáver foram aparecendo aqui, ali e lá, e com o tempo afinal tiveram que reconhecer que aquele espetáculo foi para um morto. O que afinal, se pensarmos bem, era absolutamente óbvio. A mídia ainda foi mais longe, afirmando que toda a gente estava a sofrer e a orar pelo rapaz, mas não foram capazes de dizer que ele tinha morrido logo ali. E porquê? A nível das audiências subiram aos píncaros e os lucros desses dias a nível de anunciantes e monitorização foram enormes. Com este tipo de coisas conseguiram fazer quase esquecer o resto das notícias, tanto a nível social como político, no espaço desses dias. Esqueceram também de falar nas desgraças da fome, da miséria e das condições subhumanas de outros países. E assim vamos andando com os mídias a formatar os sentimentos dos que assistem. Só que, embora gigantesca a nível mundial, falha a nível pessoal. Quer dizer, alguns de nós não seguem o gado. Mas lembrem-se, existe sim empatia. Lembrem-se sempre, existe sim empatia. Um abraço. Samael out.